Aqui eu falo Matheus Chico do canal Siqueira. Aconteceu esses dias, né, uma coisa muito estranha, né? Padre Paulo Ricardo abriu as inscrições para um curso sobre Lutero, né? Eu já não acho ideia tão boa assim fazer um curso sobre Lutero, porque Lutero é aquilo que a gente, Lutero a gente já, tanta gente já desmistificou Lutero, tanta gente, como eu posso dizer, já fez uma destruição do sentido heideggeriano, né? Da figura do Lutero. Isso já é algo tão conhecido, tão batido, que eu não vejo necessidade disso. Mas ele fez, ele abriu as vagas para o matrícula do curso. Aí, imediatamente, vários protestantes, vários pastores protestantes, eu não sei o que é que houve, nada contra o protestantismo, ficaram irados. O pessoal parece que o pessoal tá muito irritado, tá doido, assim, tá com muita raiva do padre Paulo Ricardo, está com raiva da Igreja Católica, já estão dizendo que a igreja é a peixe do Apocalipse. Esse pessoal se zangou quando o padre Paulo Ricardo nem saiu esse curso aí sobre Lutero, ninguém viu o que é que tem no curso, se é bom, se é ruim, ninguém viu o conteúdo desse curso. Não sei nem se tem ementa. Se alguém aqui puder, alguma alma bondosa, me mande a ementa do curso, né? Então, o pessoal do grupo dos apologistas da fé católica, né, me mandaram um texto extremamente bizarro de um pastor, que eu sei quem é, né? Eu sei quem é. De um pastor falando coisas neste afã sobre a questão do protestantismo, né? Eu nem ia fazer, porque esse vídeo aqui não é crítica ao protestantismo. Deixar claro. O protestantismo é uma coisa e os juízos, pastor X, pastor Y, são outra coisa. Não estou criticando aqui o protestantismo de maneira alguma. Olha, vamos aqui o que o indivíduo quis dizer. Algumas pessoas perguntam: a reforma protestante antecipou a modernidade? Que antecipar a modernidade? Quer dizer que a modernidade iria vir de qualquer forma? Não seria correto você dizer que a pergunta mais adequada não seria, e que essa você vê, a reforma protestante causou a modernidade? Não. Porque a modernidade, ela é um conjunto de ideias que poderia vir ou não. É um futuro possível, né? Então, já começa uma construção estranha. A forma de antecipar a modernidade, a resposta do cidadão. Bem, existiram coisas boas e coisas ruins na modernidade, também na Idade Média. A reforma protestante antecipou o que havia de melhor na modernidade e rejeitou o que havia de ruim. Assim como procurou manter o que havia de melhor na Idade Média e rejeitar o que havia de ruim. Sim, a reforma protestante antecipou a modernidade, que não existe, seja lá o que isso quiser dizer, né? Porque o discurso todo do cidadão não tem nem sentido, mas se for que ela causou a modernidade, então o cidadão admite que sim. Formulação muito estranha, né? Eu vou só ler as partes as maiores pérolas, né? Que vocês vão ficar assim meio embasbacados. Para
para os iluministas, a reforma era o que havia de mais medieval. Para qual iluminista? Ele não diz, né? Pelo contrário, para Voltaire, né, o catolicismo era, vou citar ao menos o caso de Voltaire, Voltaire diz, salvo engano, uma carta a Frederico II, né, que o catolicismo era a pior religião já concebida. Eu nunca vi nenhuma afirmação de que o protestantismo seria uma religião mais medieval que as outras. Pelo contrário, os iluministas, eles geralmente, né, teve até uma controvérsia entre a enciclopédia e os enciclopedistas e o presbitério de Genebra, porque os iluministas diziam, foi dito lá num artigo da enciclopédia, salvo engano escrito pelo Voltaire, que os protestantes já tinham todos abandonado a Trindade, tinham todos aderido ao assim chamado socinianismo, né? Que é a heresia protestante, Fausto Sozzini, italiano, protestante, que negou a Trindade. E dizia que, na verdade, eles já tinham negado tudo, né? Não havia mais nada de medieval. Então, não sei, né? Ele fala que era o que havia de mais medieval. Céu, inferno, sem purgatório. Mas o purgatório não existia na Idade Média. Como é que é mais medieval que o outro, né? Enfim. Para uma igreja intolerante, hierárquica ao extremo, supersticiosa, a reforma era moderna, né? Então ela é moderna, de fato, né? Ele admitiu que a reforma protestante é uma causa da modernidade, né? E não existe meia causa, né? Causa parcial. Você pode haver causas concorrentes. Ele admite que é a causa da modernidade. Qualquer feito perverso de algo bem intencionado da reforma foi causado por necessidade de acomodação que os anabatistas nunca fizeram, criados pela perseguição implacável de Roma. Olha, o que teve na reforma protestante, né, não foram só... O que é um efeito perverso? Ele não diz, né? Será um índice de suicídio que subiu, né? Talvez ele esteja falando disso, desse estudo Emily Durkheim, não sei. Não sei se ele está falando de perseguições, né? Não sei se ele está falando nisso. O Philip Schaff tem até uma passagem naquela história da igreja cristã dele, né? A parte que a reforma protestante, que ele fala que as perseguições internas, as brigas internas eram a maior mancha da história da reformação, da reforma protestante, que em todo canto você teve mata-mata de seitas contra seitas, né? E isso é o Philip Schaff dizendo. Qual é a relação disso com a perseguição implacável de Roma? Não sei, né? Não sei. Realmente não sei. Onde aconteceu a revolução que inaugurou o triunfo do iluminismo? Veja, aí é uma pergunta retórica, né? Eu quero saber qual é a relação disso com a tese que ele está defendendo, que a reforma protestante causou ou não a modernidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque quando a Revolução Francesa acontece, a modernidade já tinha vindo há 200 anos. E a Revolução Francesa, ela é o que causa, exatamente onde aconteceu a Revolução que inaugurou o triunfo do iluminismo. França, católica. Mas acontece que a Revolução Francesa ela já marca início da Idade Contemporânea. Quando ela acontece, a modernidade já existia há muito tempo. Retrocausalidade, como é que é isso?
Fora que não é verdade que a Revolução Francesa é a revolução que trouxe o triunfo do iluminismo, que inaugurou o triunfo do iluminismo, seja lá o que isso queira dizer, né? Porque a Revolução Americana é que lança o triunfo do iluminismo. Como você sabe disso? Procure o que os textos que eram citados pelos Founding Fathers dos Estados Unidos, né? Você vai ver que entre os textos mais citados, né, você tinha as obras de Locke, Montesquieu, inúmeras outras figuras, né? Eu vou até depois elencar aqui um artigo que fala sobre isso, né? A Revolução Francesa foi em grande parte causada por pessoas que lutaram na Revolução Americana, como é o caso do Marquês de Lafayette, né? Não entendo qual é o ciclo causal que esse indivíduo quer propor, né? E eu também não. Isso me parece ser uma ignorância elenque. Conclusão irrelevante, porque isso não tem nada a ver com a tese da modernidade, porque a modernidade já tinha vindo, né? Conclusão irrelevante para o argumento dele. Aí vai. Onde houve uma revolução conservadora? Inglaterra, protestante. Pega a palavra. O que é uma revolução conservadora? Acho que ele não sabe, né? Que veja bem, você tem a palavra revolução. Para isso você primeiro tem que definir o que é uma revolução, o que é conservador. Esses dois termos não são unívocos. Você tem que provar que a união desses dois termos quer dizer algo significante, algo que tem um significado, e se tem um significado, se existe. Ele não fez isso aqui. E que revolução conservadora é essa? É a revolução puritana do Cromwell, que por algum motivo esse povo todo protestante, ninguém fala nisso, né? Eles esqueceram o Cromwell, que mataram o rei e o arcebispo anglicano, William Laud. Mataram o rei Carlos I e o arcebispo anglicano, William Laud. Onde é que isso é revolução conservadora, né? Realmente eu não sei, né? Esse pessoal aí, pra mim, não destacou nada. Vamos ver as outras besteiras, né? Onde a ideia de secularização inevitável foi refutada? Um protestante EUA, Estados Unidos da América. Concordância, não sabe, né? Ou seja, o que é a ideia de secularização inevitável, né? Por acaso, nos Estados Unidos não existe secularização? Não estou dizendo que ele nem falseia e nem confirma essa tese, mas, pelo que eu vejo, existe secularização sim nos Estados Unidos. Você já tem cerca de 20% de não afiliados na população. E tanto os protestantes quanto em menor grau os católicos estão ficando cada vez menos religiosos. Então, se secularização é um processo, a única refutação, per modus tollens, né, seria se fosse comprovado que nos Estados Unidos não houve secularização de jeito nenhum. Os processos se vê aqui, né? Vamos lá. Mais uma ignorância elenque, porque a modernidade já existia muito antes de haver Estados Unidos, mas isso é detalhe. Onde os cristãos foram lugar da Revolução Comunista? Países do catolicismo ortodoxo e romano. Estônia é país, mas Estônia é um país quase totalmente protestante luterano. Desde a
conversão à base da porrada feita pelos alemães bálticos, né? A Letônia também era região de maioria protestante. Ambos tinham mais de 80% da população protestante. A Alemanha Oriental tinha entre 60% a 90% da sua população protestante. E lá teve sim a Revolução Comunista. Alguém pode dizer que não, é porque lá elas foram ocupadas. Os países católicos também não foram ocupados pela União Soviética, por Moscou. Isso é estranho. Hitler e Himmler eram o quê? Católicos romanos. Vocês já viram uma foto do Hitler comungando? Vocês já viram? Já viram uma foto do Hitler rezando? Uma foto do Hitler na igreja, né? Fora que o Himmler era neopagão, né? Era neopagão devoto, adorando lá o Wotan. Você pode dizer que uma pessoa dessas é católica romana? Não, né? Você não pode dizer. O Hitler nunca foi o mesmo comunicante da Igreja Católica Apostólica Romana. E, por exemplo, no diário de Albert Speer, em vários documentos, ele expressa a sua irreligiosidade. No caso do Himmler, ele era um ocultista devoto, né? Fora que é o seguinte, se você for querer colocar a culpa da Alemanha, do nazismo em alguma religião, tem que ser o protestantismo. Por quê? Porque a Alemanha na época era mais de 70% protestante. Como é que a maioria de 70% se deixou ser dominada por uma minoria? Isso é absurdo, não tem lógica. A Alemanha era majoritariamente protestante e luterana. Aí esse cidadão fala, de onde veio o grande apoio que levou Hitler ao poder? Da Baviera católica. Falso. Falso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, até o Richard Steinweg, que eu não considero um grande historiador, um cara muito inteligente, e eu também não concordo com a opinião dele de que o protestantismo é a principal causa do nazismo, né? Mas até ele vai te dizer que é o seguinte, que eles dizem que a Baviera era uma fortaleza do partido nazista. Em primeiro lugar, onde era a região da Baviera em que o partido nazista tinha força? Franconia, Nuremberg, em alemão. Né? Franconia é região habitada pelo quê? Por protestantes. Franconia é centro da reforma protestante. Se vocês pegarem aí o mapa, que é muito manjado, tem na internet, vocês vão ver que existe uma correlação absoluta entre as regiões serem católicas e não terem votado para Hitler na eleição contra Hindenburg. As regiões que votaram no Hitler foram as regiões protestantes, as regiões, principalmente as regiões pertencentes à antiga Prússia. Né? Na Baviera, Hitler teve poucos votos, na Renânia, Hitler teve poucos votos. Né? Agora, onde foi exatamente, até, por exemplo, no sul da Alemanha, que era uma região de maioria católica, onde Hitler tem força? A Franconia, reduto do protestantismo, um centro da reforma, e na Suábia, outro centro da reforma. Então isso aí já caiu por terra. Qual a maior resistência interna ao nazismo? Igreja protestante confessante. Bar Bonhoeffer. Falso de novo, aí. Porque você teve milhares de padres nos campos de concentração. E a Igreja Católica, ela tomou a sua decisão da bula Mitbrenner Sorge, né? Condenando os atos de eugenia nazista, Action, Defy, né? muito antes, né? dos luteranos e dos confessionais, da igreja protestante confessional,
tomar uma atitude firme. Tanto que a declaração de Barman, né, que é a Barmen, né, que é a declaração de fundação da Igreja Confessante, ela não tinha uma crítica à eugenia. Não tinha uma crítica à eugenia. E é interessante que ela era baseada na negação do que tinha sido o protestantismo germânico até então. Nega que a igreja possa estar submissa ao Estado, né? Que é o contrário do protestantismo alemão até então, em que as igrejas eram feudais, e ainda são. Tá? Evangelische Kirche in Deutschland. Mas isso é detalhe, isso é detalhe. Isso aí é ignorância além, que o nazismo já é 400 anos depois da modernidade, não tem nada a ver. Onde surgiu o fascismo? Itália católica. O que é que isso tem a ver? Onde o Partido Comunista era mais forte na Europa livre durante a Guerra Fria? Itália católica. O que é que isso tem a ver? O Partido Comunista mais forte é da União Soviética. Não a União Soviética não está na Europa, não. E o Partido do Trabalho lá na Inglaterra? Não sei o que esse cidadão quer dizer, né? Você tem metade da Europa comunista. O comunismo partido único, o mais forte é o da Itália. O resto é só raciocinar. Aí vou perguntar a fonte do cara, né? O cara fala que é Dave Hunt, que é um apologista protestante vulgar de nível rodoviário norte-americano. Então, a culpa disso é do protestantismo, não é o protestantismo que causou a burrice, a possível burrice desse interlocutor. Não. Não é o protestantismo que causou a burrice dele, não. Porque o povo também inventa muita coisa, né? Negócio, as 3 revoluções, né? A reforma é a primeira das 3 revoluções, as revoluções da história, que tudo converge para o aparecimento do anticristo. Para mim não existe nada disso aí. Não existe isso aí, não. Mas você vê aqui que é difícil. Na boa, na real, não dá não. Cada besteira que você vê contra a igreja católica, e parece que os caras levaram. Eu não quero nem ofender, porque uma pessoa que cita um Dave Hunt. Pois é, tá aí, eu fiz o vídeo, um abraço para vocês do grupo dos apologistas da fé católica, né? Fiz aqui um vídeo explicando o muito que tem errado nesse texto, é fundamentalmente isso. Um forte abraço. Se eu não estiver cansado, né? Tô meio com preguiça ultimamente, saindo da reabilitação, eu coloco as referências bibliográficas. Mas quer saber? Não coloco não. Que isso aqui que eu falei é uma besteira tão grande, é uma coisa tão ínfima. Isso que esse povo fala, né? Que eu refuto, né? Com base no que eu estudei. Mas isso que eles falam é uma coisa tão fácil de você refutar, que nem precisa isso não. Esse povo aí está ainda nos pequenos mistérios. Pois então, se você gostou do vídeo,
inscreva-se e coloque o sininho. Pois um forte abraço e até logo.